Olá, que momento especial este. É uma grande alegria compartilhar com vocês café e fé, podermos estar juntos. A gente sempre traz um convidado especial e mais uma vez estou aqui com Pedro, Obrigado, pastor Glênio, pelo meu convite. grande irmão e amigo. Amém. Obrigado. Nós comentarmos sobre estes temas importantes no Café e Fé. Você sabe que o nosso objetivo é sempre a proclamação do Evangelho, o anúncio das boas novas nesse mundo velho, caído, cheio de problemas e de caos. E nós queremos anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Faz toda a diferença para se enfrentar esse mundo velho, esse mundo que está cada dia mais confuso, problematizado, mas nós temos esperança. E os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela. Para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar, dando notas importantes para que nós possamos gravar sobre isso aqui. O que você quiser, você pode escrever nas redes sociais, e porque a gente tem você como um aliado, um parceiro. A gente sempre fala sobre a questão da oração. Eu vejo que é importante termos companheiros que orem, que nós estamos numa luta espiritual e esta luta requer um background, uma turma que está por trás intercedendo. Eu gostaria muito que você fosse companheiro da gente nesse programa orando. Também você pode compartilhar esse material para pessoas que você acha que precisam ouvir esta mensagem. E também aqueles que puderem contribuir para a sustentação do programa, nós ficaríamos muito gratos. Que Deus abençoe a sua vida. Então, quero chamar você para pegar o seu cafezinho e já nós vamos voltar tratando de um tema muito importante, gloriando na cruz de Cristo. Voltamos já. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele faz uma declaração um tanto estranha. Normalmente nós nos gloriamos nos nossos sucessos, nos nossos êxitos, nos nossos feitos, nas nossas conquistas. E ele aqui, Pedro, ele fala de um gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você lesse esse texto de Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 11 até o 16, quando ele elabora um raciocínio todo peculiar aqui. Em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11, a palavra diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidardes,
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha que coisa interessante, Pedro. Ele aqui logo no início, ele vai falando de letras grandes, né? Ele fala que ele está escrevendo, ele faz questão de falar que ele está escrevendo de letras grandes. Parece que ele quer mostrar que é uma mensagem vital, uma mensagem importantíssima para a igreja, né? Isso aqui alguns acham que Paulo estivesse com aquele defeito da vista, né? E que ele aqui tirou o amanuense. O amanuense era aquele que escrevia o texto, ele editava e tinha um copista que escrevia. Mas esse pedaço aqui, ele resolveu escrever de próprio punho e escreveu com letras grandes, que é uma coisa muito interessante, né? Para chamar a atenção mesmo, não é? A ênfase numa mensagem que é vital. Importantíssimo. Importantíssimo. E ele usa essa expressão assim: vede, com grandes letras eu escrevi do meu próprio punho. E ele vai falar sobre aqueles que querem ostentar. O que seria isso, pastor? Ostentar-se na carne, vangloriar-se na carne. É a pessoa que faz a coisa e pendura uma melancia no pescoço para chamar a atenção. Ele quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, que é uma coisa que é fora do parâmetro de Jesus. Jesus diz assim: quando você der esmola, o que faz? Uma mão não sabe o que a outra fez. Quando for jejuar, né? Quando for jejuar, limpa o rosto, não dá a aparência de que está jejuando. Quando você for orar, se tranca no quarto. Sempre intimista, sempre intimidade, sempre não plateia. E aqui ele diz que esses querem ostentar. Tem muita gente que vai... É muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz muito bonita, né? Uma voz agradável. Quando ele vai para a igreja apresentar os seus solos, não tem uma ideia de adoração em si, tem uma ideia por trás de exibição. Muitos, não estou dizendo que são todos os casos, estou dizendo que há muita gente que sobe ali para ser visto. Às vezes mostrar o seu talento, né? O pregador também corre esse risco de pregar usando uma oratória. Eu sou adepto de uma boa oratória, sim, mas ele faz aquilo para chamar a atenção. E é isso aqui, ostentar na carne. E eles queriam que as pessoas... Ele está falando aqui dos judaizantes, né? O que eram os judaizantes, Pedro? Então, nós vemos que esses judaizantes, eles estavam obrigando as pessoas a se circuncidar para poder participar ali da comunidade. E o apóstolo Paulo está aqui enfatizando algo contra isso. Exatamente. Né? E nós vemos no versículo 12 que eles constrangiam as pessoas a se circuncidar, e não era por um zelo religioso, não era por isso. Não somente por isso, mas porque eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí você vai verificar, né? Esses judaizantes, eles eram judeus que haviam entrado na igreja. Eu não gosto de dizer que eles foram convertidos. Eu prefiro dizer que eles aderiram à fé cristã e eles estavam no meio da igreja, querendo fazer com que os gentios tivessem o mesmo comportamento judaico deles, da lei mosaica
da circuncisão e dos ritos. Então, esta carta foi escrita com esse objetivo, de combater a ideia judaizante do cristianismo, e que é uma ideia que, de certo modo, ela está vigindo atualmente. Com certeza. Hoje tem um bocado de gente que quer Quer misturar, né? pegam as festas que eram sombras e eles colocam essas festas dentro da fé cristã. E aí, no caso, era a circuncisão que acontecia para os homens e eles queriam fazer isto, e Paulo está combatendo essa ideia, né? E a gente precisa entender, pastor, que a circuncisão era uma aliança que Deus tinha com o seu povo terreno na antiga aliança, foi dada a Abraão, e isso se cumpriu em Cristo. Certamente. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é uma coisa que nós batemos nessa tecla, é que não existe remendo, não existe mistura no cristianismo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é singular. Então não adianta a gente tentar misturar judaísmo com cristianismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A nova aliança, ela é única, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e bem como o Senhor falou, todos nós somos tentados a isso, nós vemos isso no seio da igreja, essa tentativa de mistura, às vezes um legalismo, uma lei cerimonial ali entrando, e nós temos que ter esse discernimento e pedir esse discernimento espiritual, porque o que era lei cerimonial foi cumprida em Jesus Cristo. E está abolida. Está abolida. A lei civil, a lei moral, essa lei, ela está vigindo. É uma lei de Deus que não é só para os judeus, mas para a humanidade. Agora, essa ideia de circuncidar para não ser perseguido é uma coisa interessante, né? Porque a cruz, ela ofende o mérito. A cruz, ela é uma espécie de estigma contra a pessoa, porque realmente ela mata, ela nos mata, ela nos tira de nós mesmos, tira o orgulho, tira a vaidade. Aquele que foi crucificado com Cristo, ele não vive para aplauso, para se projetar, ele tem uma outra vertente. Ele vive para a glória de Deus. Por isso que Paulo está gloriando-se na cruz. Somente na cruz. Porque ela o desbanca. Ela acaba com o ego humano, né? E se a gente... Desculpa, pastor. Pode falar, Pedro. Eu ia falar que, se a gente observar o contexto também, o judaísmo ele era ok com o Estado romano da época. O Estado aceitava o judaísmo. Eles não queriam perseguição por causa da cruz. Então, basicamente, o que os judaizantes queriam ali eram aplausos humanos e não perseguição. E a cruz, assim como o Senhor disse, ela nos mata, ela acaba com o nosso orgulho, com a nossa suficiência, com o humanismo, né? E ela é totalmente um contraste em relação ao mérito humano. Ô Pedro, vamos fazer um intervalinho aqui e já nós vamos falar sobre a mensagem da cruz, que é a mensagem mais radical que existe nesse universo, que ela desbanca a gente e Cristo vem viver em nós. Espera um momentinho e já nós voltamos. Ô Pedro, nós saltamos o versículo 13, né? Que fala sobre a questão A hipocrisia. da hipocrisia, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz aqui no 13 que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei.
Então a gente até lembrou do versículo de Tiago, né, aquela passagem de Tiago que diz que se a pessoa tropeçar em um ponto da lei, ela pecou em todos os pontos. Então isso é uma hipocrisia da religião. É você exigir algo que nem mesmo você mesmo cumpre, porque você exige uma perfeição que não está no seu coração, que não está na sua realidade de vida. E essa questão de se gloriar, pastor, nós vemos hoje em dia, nesse meio religioso, no meio da cristandade, muitas pessoas que querem falar para quantas pessoas pregou, quantas pessoas receberam Jesus em sua pregação. Eles Quantas nem dizem receberam, dizem aceitaram. Eu preguei, tantas pessoas aceitaram Jesus. Então é a pessoa querendo colocar o mérito da salvação nela e não no Espírito Santo, não na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então isso é... E é por isso que essa mensagem da cruz, ela é tão radical, tão violenta, no sentido de tirar o sujeito do trono, do palco. E Paulo aqui vai dizer, mais longe esteja de mim. Longe esteja de mim o que, Paulo? Gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. E ele aqui vai acrescentar um pouco, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o quê? Ser uma nova criatura. Aqui nós vemos claramente que o Evangelho não está tratando de comportamentalismo em si, não de exterioridade, não daquilo que está do lado de fora, mas da realidade espiritual que nós ganhamos com Cristo Jesus. Paulo, eu acho que ele foi o instrumento que Deus utilizou para revelar o significado mais profundo da cruz. Como é que ele diz em Gálatas capítulo 2, 19 e 20? Esse texto eu tenho no meu gabinete, pregado lá. Toda gente que chega lá para conversar comigo, eu exponho o texto para eles, faço ele ler, depois de um certo tempo que a gente conversa, eu faço ler outra vez, e depois, às vezes eu faço o sujeito ler umas 5, 6 vezes lá no gabinete, 1 hora, sempre focando, é que este é o caminho. Como é que ele diz aí, Pedro? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa. Aqui ele sintetiza. Como é que nós fomos desconstruídos do velho modo de viver que nós herdamos de nossos pais, que herdamos de Adão? Foi na cruz. Ali é o desmonte. Ali é o tirar a nossa velha natureza, o velho homem, o servo do pecado. E Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Teve uma época que eu ficava, eu dizia, o apóstolo Paulo disse assim, o apóstolo Paulo diz assim, e eu sempre olhava ali, e o Espírito Santo um dia disse, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo é para você também, é para a sua experiência. Não é uma experiência só de Paulo, Não né? é, isso aqui é como uma máquina de fazer dinheiro. Tem que ter uma máquina lá que faz a nota, ela só muda o número, mas todas são iguais, né? Então, a edição da Bíblia é que na cruz nós fomos desmanchados e na ressurreição nós fomos reconstruídos. E então, por que importa? Ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. É interessante que ele diz, pastor, que nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão é coisa alguma.
E quando nós olhamos para a circuncisão da antiga aliança, que teve o seu papel cumprido em Cristo, nós vemos a maravilhosa verdade do Novo Testamento de que essa circuncisão ritualística apontava para uma circuncisão verdadeira da nossa desconstrução naquela cruz. Verdade? Então, até se o senhor me permitir, eu gostaria de ler um texto, está lá em Colossenses, capítulo 2, até vou abrir aqui, que fala dessa nova circuncisão, que é a realidade espiritual da circuncisão. Eu vou ler a partir do versículo 8 aqui em Colossenses capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, mas não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e no batismo aqui nós queremos que é o batismo no corpo de Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a circuncisão que importa, o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É a circuncisão do coração. Do coração. É essa transformação interior. Você falando ali sobre o batismo, né? Uhum. E Paulo, lá em Romanos, ele vai falar disso, sobre a ignorância. Ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sua morte. Não se trata aqui necessariamente da ideia do batismo nas águas, que é uma figura, ele é um momento de testemunho. O batismo nas águas não é salvífico, não é para a salvação. Se fosse para a salvação, o ladrão que morreu lá na cruz Estava perdido. estava perdido, porque ele não foi batizado. Mas é um batismo que tipifica o que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Uhum. Que nós fomos incluídos nele, que nós fomos identificados nele, que nós morremos com ele. E é interessante que quando Paulo usa aqui que fomos batizados em Cristo Jesus, ele usa uma preposição peculiar. Esse em aqui tem, no grego tem duas preposições para em, e essa daqui é para dentro de. Nós fomos batizados para dentro de Cristo Jesus. Nós fomos batizados para dentro da sua morte. É dentro da sua morte. No não é sepultamento. simplesmente uma coisa em cima, não é simplesmente em no sentido de estar com ali, mas em dentro. E esse batismo é que tira a nossa velha natureza. E não é algo simplesmente representativo, e sim Não é uma representativo. realidade espiritual, né? Por isso que o apóstolo chama isso de momento de glória. Ele vai gloriar. E eu queria perguntar assim, você realmente sabe distinguir entre o evangelho da graça e os sistemas de justiça humana? Você sabe discernir o que é o evangelho que tira a canga do nosso pescoço, o fardo, e nos traz o descanso? Será que a grande maioria das pessoas sabe disso, Pedro? Então, até tem uma palavra aqui que o apóstolo Paulo diz, que o apóstolo Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, que é regra, no versículo 16, e as pessoas hoje, no meio religioso, no meio desses sistemas, estão muito acostumados de ouvir isso, né? São regras e regras e regras, mas o apóstolo Paulo ele desconstrói essa ideia aqui.
Ele fala que a regra é a glória na cruz de Cristo. A regra não é o seu mérito, o seu esforço pessoal, o que você pode fazer ou não fazer para conquistar o favor de Deus. Mas a regra é se gloriar naquele instrumento de execução que matou Jesus, que Jesus foi morto ali, que simplesmente tira a glória do ser humano. Então é você se gloriar naquilo que tira a sua glória. Né? Então esse é o paradoxo da cruz. Né? Então aqui ele usa essa palavra que até o senhor estava pesquisando ali, né? É norma, é um instrumento de medida, né? É o cânon, a palavra que, inclusive, para termos os livros da Bíblia, ele é medido por um certo cânon, que é uma certa regra, uma certa medida que vai dar a condição de você examinar. A medida da cruz, ela nos tira qualquer ideia de exibir, de ser reconhecido. Eu estou me lembrando aqui de uma história do Dr. Tozer. Foi um homem maravilhoso. E um dia a igreja estava dando uma homenagem, fazendo uma homenagem a ele. E algumas pessoas falando dele. E ele estava de cabeça baixa o tempo todo. E as pessoas fazendo reconhecimento e dando os aplausos. Os aplausos e coisas assim. E ele, quando terminou, ele teve a palavra, ele disse assim: se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me dariam a glória que vocês estão me dando. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, ele me dá a sua graça para me libertar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque na cruz nós vemos a obra graciosa de Deus em nos tirar deste palco de exibição, de reconhecimento, de autossuficiência que existe dentro da nossa natureza caída, para que nós dependamos tão somente da suficiência de Cristo. Você, querido, conhece o Evangelho ou você só conhece religião? Às vezes a pessoa conhece um sistema religioso, um sistema de justiça própria, mas não conhece de fato o Evangelho da graça. Não conhece. Porque se você conhecer, se eu conheço o Evangelho, eu sei que o meu lugar, de fato, era o inferno. E eu fui tirado de lá por uma graça singular, maravilhosa. Por isso, gloriar-se na cruz de Cristo é o que cabe a alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Gente, nós estamos terminando aqui. Eu quero agradecer ao Pedro Eu que agradeço pela sua participação e quero dizer para você que tem estado conosco aqui, o nosso muito obrigado. E a semana que vem eu vou estar aqui, se Deus permitir, tomando o nosso cafezinho juntos e falando deste evangelho que traz esperança para um mundo em desespero. Grande abraço de coração para coração. Até a próxima.